Oi, gente, aqui é o Ariel. Hoje estamos em um lugar muito especial que quem me acompanha já deve estar reconhecendo. Estamos no estúdio Luar Cândido. Aqui um estúdio perfeito para fazer podcasts, produções audiovisuais. E hoje estamos com a companhia de uma profissional incrível de beleza de noivas. Ela faz produção de noivas, maquiagem, penteado. Com vocês, Nath! Bem-vinda. Este é nosso primeiro podcast aqui, né? E então, eu queria que você se apresente um pouquinho, que nos diga como começou este teu trabalho com as noivas e há quanto tempo e por aí vai. Então, Bom, vai lá. primeiramente quero dizer que é uma honra estar aqui com você. Bom. Depois de tanto tempo, te reencontrar. Tanto tempo. Você que é um profissional excelente, referência também. Que pena que deu, né? É. Pisada no freio. Sim, eu não trabalho tanto com casamentos, agora estou em outro ramo. De repente volta, né, gente? Vamos ver, vamos quem ver. sabe? Quem sabe? Bom, a minha história com as noivas começou há 13 anos. Do nada, depois do meu casamento, eu sou educadora física e aí tive que ver outra coisa para poder ganhar dinheiro, porque na época meu marido não gostava muito desse meio, né, exposto. E as noivas caíram no meu colo, do nada, mesmo, de verdade. Então, meu primeiro trabalho, minha primeira maquiagem, meu primeiro penteado já foi em uma noiva, profissionalmente falando, entendeu? E na época eu a produzi de uma maneira muito simples, muito livre, muito autodidata, muito de dentro mesmo. E ela amou, se apaixonou. E desde a minha primeira noiva eu nunca mais parei. Então, eu acredito que foi Deus que me escolheu para fazer isso mesmo. Porque, como eu disse, sou autodidata, nunca tinha feito curso, nem de maquiagem, nem de penteado, nem de nada. Estamos aí há 13 anos realizando vários sonhos, já são mais de 1.200 noivas. Uau! Olha só que interessante, né? Autodidata. Sim. E hoje você, pelo menos para mim, é uma referência. Se eu tivesse que indicar alguém, indicava você, direto, sério. Aliás, o Instagram, vocês podem ver o trabalho dele, é charmoso, é lindo, é delicado, o tempo inteiro postando inspirações, Sim. né? Eu acho que isso é super interessante, né? Então, Nath, me diz, por favor, me conta como é um dia da noiva, um dia de noiva, como começa seu trabalho, quando chega no salão, ou no seu estúdio, você tem um estúdio também, Sim, né? tem Sim? também. Então, como é seu trabalho, como começa? Na verdade, meu trabalho começa pelo menos 2 anos de antecedência, né? Uau! Porque a noiva fecha com a gente pelo menos 2 anos, a data dela. E desde esse momento nós começamos a fazer um trabalho de coaching. Mandando referências, tentando entender que estilo de noiva ela é, para poder tentar, no final, minimizar os erros. Não os meus, mas sim os delas de arrependimento, né? Porque acontece muito isso, da noiva depois de casada, falar, ai, por que eu usei esse véu? Por que eu fiz essa maquiagem? Por que eu fiz esse penteado? Por que eu escolhi esse vestido? Então, assim, o meu trabalho como coach, também produtora, é tentar ajudar a se identificar como noiva primeiramente. Então, vamos criando esse vínculo, né? Com muito amor, com muita cumplicidade. Elas acabam relatando algumas coisas que acontecem nesse meio, né, de tristezas, de aflições, de problemas. Então, ficamos bem íntimas mesmo. E aí, na semana não, 15 dias antes do evento, ela vai lá no meu estúdio fazer a prévia. E ela tem que levar o véu, a grinalda, das joias e já saber o penteado e a maquiagem que vai usar. Claro. Então, nós fazemos essa prévia para ver se ela aprova, se realmente vai ser esse o resultado final. Aí, chega no dia, ela tem que chegar com pelo menos 6 horas de antecedência. 6 horas antes do casamento. Do casamento, mas elas sempre Uau. atrasam. É incrível. Sim. E no meu contrato, Ariel, inclusive, tem cláusula de atraso. Mas eu nunca usei essa cláusula. Não sei por quê, porque eu sou muito boazinha. Né? E tem cláusula de atraso, e elas sempre se atrasam, e eu nunca cobro essa cláusula, né? Enfim, mas no final sempre dá certo, porque eu deixo uma margem de tempo assim para erro também. Eu consigo fazer a produção em 2 horas de penteado e maquiagem. Mas tem esse negócio de para foto, para beijar a mãe, para chorar, para não sei o quê. Aí a gente coloca essas 6 horas, entendeu? Perfeito. E eu sempre tento liberar a noiva com 1 hora de antecedência, dependendo do deslocamento dela, por exemplo. Se é em outro bairro, Sim. aí ela tem que pegar um carro e tal, a gente
E com também o porque tem que trânsito. fazer as fotos, né? Com os Não, fotógrafos. olha, isso é tudo. Não, porque eu já fiz, eu já estive nesse lugar, então sei que Não, então, depende muito. depende, mas assim, eu sempre libero com 2 horas, porque Aham. 1 hora antes é para fazer a foto. Mas para Ah, ir para a uau. festa é 1 hora de É antecedência. uma Mas hora. para as fotos, aí são 2. Um exemplo, a noiva casa 6 horas da tarde. Uhum. Então, para ela sair, entrar no carro para ir para o local, 5. Mas para ela tirar as fotos, 4. Claro. Entendeu? É interessante, né? Além de fazer um bom trabalho, tentar seguir a agenda, né? Para que todos os profissionais envolvidos, porque num casamento tem muita gente trabalhando, né? E que nenhum atrapalha o outro. Às vezes, eu como fotógrafo fiquei com pouco tempo para fazer os retratos antes do casamento, porque, bom, a parte, não foi com a Nath, mas a parte da maquiagem e produção da noiva demorou muito. Mas, Ariel, Sim, desculpa te cortar. claro. Lembra de que passamos por uma situação dessa, que você desceu para fotografar minha noiva porque teve essa situação de atraso e a fotógrafa dela meteu o pé e foi por isso que nós nos conhecemos? Ah, Lembra foi disso? assim? Foi A gente assim. se conheceu há muitos anos. Sim. Foi Foi mais ou assim. menos... A ver, me conta. Eu lembro. Você tem melhor memória do que Eu lembro exatamente como é que foi. Você foi contratado por uma noiva, Aham. e aí eu tinha 2 noivas nesse hotel. Eu estava com 2 sim, produções, sim, lembra? sim. Aham. E aí eu já tinha produzido essa segunda noiva, Sim. ela estava lá, linda, maravilhosa. Aham. Só que a fotógrafa da primeira noiva disse que não ia fazer making-off dela, porque tinha que ir pra festa tirar foto de docinho, de bolo, de não sei o quê. Aí eu corri em você, desesperada. Eu falei, Ariel, pelo amor de verdade. Deus, vai lá fotografar É verdade. a noiva pronta. E aí você fez um trabalho rápido, belíssimo, que a gente riu do início ao fim. Nós Sim. rimos muito, não sei porquê. Aham. E foi assim que eu te conheci. Verdade, verdade. Foi há tanto tempo que já esqueci, né? Tá vendo? Então, Nath, me conta também um pouquinho, aí falando disso, por exemplo, da fotógrafa que foi embora antes de tempo, né? Antes de fotografar a noiva. Meu Deus, nem imagino uma situação dessas. Quais são as maiores reclamações assim das noivas que tem, né? No processo do No casamento ou processo no dia de noiva? da produção, não, da produção. Bom, da produção em si é porque elas demoram muito a se descobrir como noiva, Hum. na verdade. Elas tentam fazer do vestido de noiva como se fosse uma fantasia. Então, assim, ela tem a imagem da noiva, a princesa, Aham. entendeu? Só que nem todas as mulheres são princesas. Então, Claro. até elas entenderem a identidade delas e tentar colocar no bridal look, demora muito. E, às vezes, a noiva não é a noiva que ela deveria ser. Que interessante. Inclusive, isso é um link com o que você falou agora há pouco, da importância de ter um coaching, não simplesmente chegar, conhecer tua maquiadora, tua produtora no mesmo dia, e sim ir planejando juntos, né? E isso minimiza os erros, né? Que interessante. Então, é a noiva se descobrir qual é o estilo dela. O estilo É isso. dela. Isso, por exemplo, se uma noiva é roqueira, Aham. eu acho muito difícil ela querer ser uma princesa no dia do casamento dela. Muito difícil. Aham. Pode acontecer? Pode. Sim. Vamos botar assim, 10% das pessoas? Tudo bem. Mas provavelmente ela vai querer colocar a identidade dela no bridal look. Porém, a sociedade em si, né, todo mundo, mães, madrinhas, coleguinhas, vão dizer que é errado. Então, ela vai se omitir, ela vai negar essa parte da personalidade dela para fazer o que vai agradar os outros. É. Então, é muito triste. E eu sou a pessoa que tenta tirar isso dela e falar, não, coloca no seu bridal look, coloca no seu casamento, porque é quando você tem o microfone na mão para dizer para o mundo quem você é como Claro. mulher, E entendeu? até porque é o casamento dela, né? É o Exatamente. momento dela. Eu entendo, isso acontece em vários âmbitos da vida. Às vezes tem gente que faz uma faculdade que não gosta porque o pai queria ou a mãe queria, e coisas assim. Estão em um trabalho que não amam porque, mas minha família gosta de que eu seja advogado. Nada em contra, claro, não? Mas que eu seja isto, seja aquilo, e de repente ele no coração tem outra Exato. coisa, né? E as noivas têm síndrome de manada. Ah. Elas vão andando em cardumezinho também, Aham. sabe? O que uma faz, aí a pessoa achou bonitinho, aí todas começam a fazer igual, sabe? Sim. É como se fosse aquele grupinho da adolescência, de Ah, colégio. entendi. Tipo, vamos todas fazer tudo igualzinho, para ninguém ser criticada. Entendi. Porque aquele preguinho que se destaca, aí as noivas vão lá em cima falar que ela é isso, que ela é aquilo, que ela errou, que ela é ridícula. Não, não, não.
E ninguém quer passar por esse constrangimento no dia do casamento. Claro. E aí, Nath, agora vamos para o outro lado. Me conta qual é a melhor parte de trabalhar com noivas. Deve ser muito emotivo. Eu não sou tão emotivo assim, mas já me emocionei em alguns casamentos, então imagino que você tem mais tempo ainda aí com elas, conversando, ouvindo histórias, né? Algumas de superação, algumas outras bom, diferentes histórias. Então, qual é a melhor parte para você de trabalhar com noivas? Bom, eu posso falar duas coisas, uma Fala. muito fofa e a outra muito ridícula. Bom, mas na verdade eu tenho o melhor, pior trabalho do mundo. O melhor porque eu trabalho com amor, eu trabalho com a realização de um sonho no dia mais especial da vida de uma mulher. Dois, porque depois que eu fui mãe também, ser mãe é muito especial. Mas assim, você é um sonho, é um seu sonho. Desde menina você cresce querendo encontrar o príncipe encantado e quando você encontra, você quer casar. Aham. Então, essa é a melhor parte, na minha concepção, que eu tô ali trabalhando com gente feliz, né? Claro. E a segunda melhor parte é porque é muito rentável. Aham. Financeiramente falando, você fazer um penteado e uma maquiagem e cobrar o que a gente pode cobrar Aham. é muito legal. Se você realmente se dedicar, você ganha mais do que Em outras essas profissões, né? sim, claro. Mais valorizadas. Então, essa é uma parte muito legal também. Então, Que pra ótimo. mim, é isso, é trabalhar com gente feliz. E agora, já pegando esse gancho, que foi muito interessante, eu queria te perguntar, como, desde teu ponto de vista, como você está vendo o mundo, o negócio dos casamentos hoje? Eu estou vendo como é muito triste, Triste. porque Por as quê? pessoas realmente estão esquecendo que estão trabalhando com seres humanos, com mulheres que sonharam a vida inteira por aquele momento e estão vendo somente dinheiro, visando isso. Então, o mundo casamenteiro está cada vez mais negociável e mais de aparência. As noivas tendem a contratar a pessoa que parece ser mais rica, a pessoa que parece ter mais status, a pessoa que parece ter uma posição acima dos outros, né, da média. Então, elas não querem mais algum fornecedor que trabalhe com o coração, que queira fazer o melhor por ela. Não, elas querem um fornecedor que está em destaque, que é, na verdade, o top dos tops. Não porque ela se conectou com ele em algum momento, com o trabalho dele, sim porque ela quer um status também através do casamento dela. Isso acontece, acredito que na maioria das profissões hoje, né? A fotografia, o vídeo também passa por isso. E estamos num momento realmente de que se mostra muito, às vezes é verdade e nem sempre é verdade, e todo esse luxo e esse glamour, mas eu te entendo perfeitamente. Respeito quem escolheu esse caminho, mas eu, Natasha, não concordo, porque eu ainda prezo a qualidade do meu serviço, o amor pelo que eu faço, mas sem precisar ostentar e mentir tanto para ter Exatamente. cliente. Perfeito. Agora também, continuando com esse assunto, você tem muitos seguidores nas tuas redes sociais, tem comentários. Por que você acha que as pessoas te seguem? O que você entrega, o que te faz especial? Porque para as pessoas te acompanharem nas redes sociais, comentarem, curtirem, interagir com você. Estou querendo pegar um pouco mais o lado comercial de teu marketing, bom, de tua forma de ser até, né? A marca pessoal, que também Sim. faz parte. Na verdade, eu acredito que as pessoas se identificam comigo, como Aham. pessoa, e não tanto mais pro lado das noivas, porque eu sempre faço um comparativo com a galera do marketing, tipo assim, eu posto uma foto da noiva, por exemplo, tem 3 curtidas, 2 comentários. Aí eu posto que eu fui num restaurante diferente, 50 curtidas, 30 comentários. Então eu sinto que as pessoas se preocupam mais com a minha vida pessoal do que com a minha vida profissional. Eu meio que fico assim, já sei que ela arrasa, já sei que as noivas dela são lindas, já sei que tá tudo certo. Tipo assim, isso aí eu sei. Cada noiva que ela postar vai estar lindo. Agora eu quero ver a Natasha, o que ela tá fazendo? O que ela tá comendo? O que ela tá pensando? Exatamente. Entendeu? Eu até agora há pouco estava conversando com um colega fotógrafo e ele falou exatamente isso. Hoje as pessoas se importam mais com a vida, o lifestyle do profissional do que com o trabalho. Penso eu, a gente tem que ter um trabalho bom. Isso já tem que ser assim o Básico. básico.
mas também o que atrai muito atenção, interações, é o lifestyle da gente. Então, de repente, quem é mais extrovertido, quem gosta mais de estar o dia inteiro com o telefone na mão, tem algum tipo de vantagem, né? Mas eu vou te contar uma parte Me interessante conta. disso. Vai. O meu marketing está tentando me moldar para esse novo projeto casamenteiro. De, tipo assim, você como maquiadora de noiva, para chegar em tal lugar, tem que ser desse jeitinho. Então, estamos nos moldando para ter, né, essa nova aparência, vamos botar assim. Mas a época que eu mais ganhei dinheiro, a época que eu mais bombei, a época que eu estourei de verdade, que eu fazia 150 noivas por ano, foi a época que eu ficava dançando na minha sala com a minha filha, com Red Bull na mão e me maquiando loucamente com uma guirlanda de flor gigante na cabeça. Então, toda semana era uma guirlanda de flor diferente, uma dancinha diferente, um Red Bull diferente, e foi isso que me fez chegar até aqui. Porque as pessoas viram o meu trabalho, entendeu? Tipo, essa louca, quem é essa doida? E aí começaram a ver meu trabalho e pronto, eu estourei. Então eu fico muito assim pensativa de tipo, será que eu deveria mesmo fazer isso? Porque as pessoas querem ver uma Nath rica, milionária, indo para outros estados com aquela maleta gigantesca, com muita maquiagem de cara. grife e toda essa coisa. Exatamente. Mas será que é isso mesmo? Sabe? Você criou sua marca naquela época, dançando e se maquiando. Entendeu? Interessante. Agora vamos voltar um pouquinho mais para o teu trabalho, porque você faz maquiagem e penteado, né? Sim. E também coloca o vestido da coloca noiva. vestido e tudo mais. Você tem alguma preferência entre maquiagem, penteado? Eu não gosto de nenhum dos dois. Não vou falar que eu gosto. Esse eu não esperava essa resposta. Me conta como que é. Olha, Ariel, de verdade, eu sou apaixonada por noiva. Ponto. Então, entendeu? Estar no momento dela, ver a noiva pronta. Se eu vou maquiar, se eu vou pentear, se eu vou colocar o vestido, não me interessa. Eu quero estar ali. Entendeu? Eu quero fazer parte daquele sonho. Mas dizem que a minha maquiagem é boa. Então, eu acredito que seja a maquiagem, meu carro-chefe. Porque o penteado é só um complemento. Porque eu gosto muito do penteado mais limpo, mais clean, mais atemporal, aquela coisa de ondas, mais solto, sabe? Nada muito datado. Então, o penteado, para mim, é mais tranquilo. Mas a maquiagem, eu acho que seja a cerejinha do bolo. Perfeito. Então, me diz uma coisa. O fato de você ter sido noiva, porque você passou por esse momento... você acha que te dá uma visão diferente? Te ajudou a entender as noivas depois? Me conta um pouquinho sobre isso. Me ajudou a entender que noiva não sabe de nada mesmo. Porque na época que eu casei, eu não sabia de nada, não tinha nenhuma referência para me explicar nada, ninguém que eu pudesse seguir, ser minha guru. Então, tudo foi assim, da moça da loja que me explicou, da minha mãe que passou por isso, uma tia. E eu vejo que nada mudou 13 anos depois, porque as noivas continuam sem entender nada sobre o casamento delas. Claro, até porque muitas estão casando pela primeira vez, né? Sim. E não têm experiência. Mas você não acha que elas deveriam entender sobre o que elas estão fazendo, que não é só colocar um vestido de noiva? Sim, Que é claro. muito mais do que isso? Então, na minha época, 13 anos atrás, era só colocar um vestido de noiva e não interessava qual era o meu estilo de noiva. E hoje em dia eu vejo que as noivas estão assim. É só colocar um vestido de noiva, só que nunca vai ser só isso, entendeu? Então, hoje eu tenho vários arrependimentos em relação à minha produção e ao meu casamento, simplesmente porque eu não entendia do que eu estava fazendo. Claro. Inclusive, isso me faz pensar o seguinte. Nesse coaching que você dá para as noivas, que começa 2 anos antes do casamento, imagino que você deve ter uma experiência muito rica em relação aos estilos, a indicar qual estilo é melhor, que vestido e tudo mais para cada noiva. E você já pensou em colocar tudo isso, não sei, vamos dizer, num curso, num treinamento ou algo do tipo para poder facilitar a vida das noivas e que inclusive não gastem mais do que deveriam errando, consertando, comprando de novo, né? Você tem uma ideia de juntar, condensar tudo isso num curso? Sim, agora sim. Aham. Antes era assim, tudo muito intuitivo. Então eu comecei a querer entender mais sobre a produção da noiva quando a minha irmã ficou noiva. Então eu queria que ela fosse uma noiva diferente. Queria que ela fosse a mais linda de todas.
Então eu comecei a pesquisar muito, estudar muito, e aí eu consegui entender que existiam muito mais do que 3 estilos de noiva. Na verdade, existem 15 estilos de Uau, noivas. 15? 15. Meu Deus. Só que nós ficamos ali somente na noiva clássica, a boho, a romântica e agora que está chegando a minimalista. Aham. Mas e as outras? Ninguém fala, ninguém usa, ninguém 15? quer. 15. Não imaginava que no tinha total. tantas. E aí eu comecei a ministrar workshops com as minhas noivas. Então, sei lá, acho que de 6 em 6 meses eu fazia um workshop que davam, sei lá, 40 noivas. E aí eu explicava sobre os estilos. Fiz isso por 5 edições. Aham. E aí me capacitei, me senti segura para agora entrar nesse mercado digital para poder passar toda essa minha experiência de coach, de bridal look, Claro. para as noivas, para tentar ajudá-las. Então você está pensando mesmo em lançar um curso. Olha que primícia, que novidade aqui, hein? Vamos voltar um pouquinho também às noivas, o dia da noiva. Me conta se algum perrengue que você teve, alguma situação complicada que você teve que resolver. Só. Uma ou duas, pode ser, uma ou duas. Ariel, Se lembra de alguma? eu me lembro de todos. Tirando essa de quando a fotógrafa saiu antes do tempo. Não, esse é o menor dos problemas. Já teve polícia em dia de Como noiva. polícia? Sim. Como foi essa? Me conta. Bom, esse dia foi insano. Aham. Em Santa Teresa, fui fazer uma noiva que foi a minha primeira noiva que usou casquete, Aham. que é aquele véuzinho aqui no rosto. Então era uma noiva vintage, uma coisa maravilhosa. Porém, já chegamos no dia de noiva com tiroteio. Santa Olha Teresa, só. meu amor. Santa Teresa, Rio de Janeiro. Tiroteio. Pois é. Tiroteio, tal. Aí eu descobri que estávamos numa casa de um gringo. Era tipo um Airbnb, só que como foi há 10 anos atrás, não tinha esse nome. Aham. Aí ele alugou e tal, não sei o quê. Só que o gringo estava na casa. Então o gringo ficava controlando o que nós podíamos ou não fazer. Então Olha. era uma coisa muito indelicada. Aham. Enfim, no final de tudo, a noiva desceu pronta e eu tinha levado uma fotógrafa para fazer o meu making off. Making off, Então a aham. noiva tinha o fotógrafo dela, que já tinha ido embora, e eu tinha a minha, que ficava com a gente até o final. Decidimos fazer uma foto de todo mundo num espelho que tinha lá na sala, que era uma coisa maravilhosa, um lustre gigantesco. A fotógrafa, para ajeitar a noiva e para todo mundo se ajeitar de frente para o espelho, ela apoiou a câmera Onde? na mesa. Na mesa. Tinha uma escultura nessa mesa. A mesa balançou, a escultura caiu no chão. Meu Deus do céu. O fotógrafo gringo, como você, saiu lá de dentro falando assim: ninguém sai daqui. Todo mundo vai ficar aqui até pagar minha escultura. Aí, tá, quanto é que é a escultura? Eu já, né? Fala que eu pago. 100 mil reais. Meu amor, pra cima de Moá. Aí eu, como é que é, meu amorzinho? Aí ele, foi 100 mil reais que eu trouxe de não sei da onde, da Itália, não sei o quê. Aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos liberar a noiva, depois nós conversamos sobre isso. Aí ele botou a mão assim na escada e ele falou, você não tá entendendo, ninguém vai sair daqui. Aí eu falei, que momento. Que lindo, cárcere privado, né? Peguei meu telefone, polícia. Aham. Moça, peraí, rapidinho. Fui lá, falei com a polícia, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Não demorou 5 minutos, 15 no máximo, a polícia chegou. E aí, eu desci, fomos lá falar com o policial, a noiva foi para a biblioteca do cara lá. E daqui a pouco me chamam, Natasha, vai lá ajeitar a noiva, porque ela tá em prantos há 15 minutos. Quando eu entro na sala, olho pra cara dela, ela está intacta. Aí foi quando eu descobri que eu era boa. Eu falei assim, você tá chorando há 15 minutos e não tem nada borrado. E a maquiagem perfeita. Perfeita. Uau, Falei, isso é uma amor, ele vai maquiagem boa. casar, meu amor. Vai lá, deixa que a gente ajeita. Muito Só sei bom. que o final não deu foi em nada, entendeu? Ele tava jogando migué pra cima da gente. Certo. Ele estava completamente errado, porque se ele tinha uma escultura de 100 mil reais, a primeira coisa que ele tinha que fazer era Tirar, tirar dali. exatamente, Entendeu? de um lugar. E ele atrasou o casamento da noiva em 1 hora. Uau. Tanto que o noivo foi lá buscar ela. Então o noivo viu a noiva antes, por causa Claro. dele. Caramba, que momento. E, bom, aqui eu ia te perguntar uma coisa inusitada, mas eu acho que tem outra, além Tem dessa. muito. Bom, me conta uma coisa assim inusitada que aconteceu. Da mãe da noiva não querer ir. Não Pra querer. onde? Pro casamento? Pro casamento, não. A noiva Por quê? entrou, ela falou que tava nervosa, ela se agarrou na minha perna e ela falou, Natasha, eu não consigo sair daqui, eu não vou. Da tua perna, sim? Aham. Aí eu, tia, vamos? Ela já foi? Não consigo ir, não consigo ir. Eu tive que botar a mãe da noiva dentro do meu carro e ir com ela pro casamento. Uau. Porque Que ela não momento. conseguia sair. A maioria das mães adorariam estar ali no casamento, Pois né? é, só que ela falou que não queria ir. Exatamente. Na verdade, quero saber sobre os bastidores do dia da noiva. O que ninguém conta sobre isso?
que acontece nos bastidores que você, com toda a tua experiência, já deve ter vivido milhares de situações? Que tem muita insegurança. Muita insegurança. De todo mundo. Aham. É geral. Desde, acho que da noiva em relação ao casamento em si mesmo. Acho que é o momento que a ficha cai. Tipo assim, do que eu estou fazendo. Alguma noiva te falou, por exemplo, não estou segura de casar? Bom, já não, né, com essas palavras, mas já tiveram noivas que passaram metade do dia de noiva falando do ex. Falando ex? Do ex. Então, assim, Eita, isso caramba. é muito Perigoso comum. pro noivo. E noivos, por favor, prestem atenção. Isso é muito comum. As noivas passam a metade do dia de noiva falando dos ex. Ah, Entendeu? E de como foi para elas conhecerem os atuais. Os Então, atuais. assim, para falar do atual, conta toda a história do História do ex. sofrimento. Aham. Só que não deveria nem estar ali aquela história. deveria estar, não, né? Mas sempre Exatamente. tem o ex lá no meio. agora, falando um pouquinho mais, voltando ao negócio, né? Bom, você já disse que o mercado está um pouco complicado, né? Que está esta questão da ostentação, que é mais visto, mais valorizado que um trabalho mais humanizado, vamos dizer, um acompanhamento. Mas imagina o seguinte, se você pudesse falar com a Nath, que começou há 10, 12 anos atrás, e pudesse dar uns 3 conselhos, umas 3 dicas assim fundamentais, na hora de começar com o negócio das noivas, maquiagem, penteado, produção. Você que diria? Ai, eu amei essa pergunta. Ah, Fofíssima, adorei. Bom, primeiro conselho que eu daria para a Natasha seria invista em você, no seu branding mesmo, na sua imagem, quem você quer ser, quem você quer mostrar para a noiva, quem você é, para o mundo. Primeiro é esse. marca pessoal. Isso. Sim? Mesmo- Sendo original, né? Sendo... Ou não. Ou não? Ou não. Aham. Eu acho assim que se fosse para focar. É porque eu misturei muito o amor com o negócio. Aham. Muito. Eu não via o meu trabalho como negócio. Eu via como, graças a Deus, eu achei algo que me faz feliz. Aham. Entendeu? Olha, interessante, Então eu claro. não vi como negócio, mas hoje eu falaria para ela ver como um negócio, porque é um negócio. Então, primeiro seria esse, eu tentar fazer uma imagem, Marca né? pessoal. Uma marca né? pessoal. E também porque foi mudando, né? Sim. Falamos agora de que você começou de um jeito e agora está mudando a tua imagem para o outro, né? Sim. Então, a gente tem que ir se atualizando. Mas, beleza. Esse é o Marca primeiro. pessoal, primeiro, fundamental. O segundo, Aham. invista bastante. Não invista, guarde bastante dinheiro. Aham. Porque, Por quê? porque o dinheiro vem muito e muito fácil. E se você não está preparado, você gasta também muito e muito fácil. Muito rápido. Então, seria mais como ter um coach financeiro, como é que fala? Sim, pode ser. Alguém, né? Aham. Alguém para te ajudar a organizar seu dinheiro, como é que se fala, gente? É porque tá vendo dinheiro. De investir, Investimentos, investimentos. isso. Aham. Seria isso. E o último é não ligar para o que as pessoas falam. Aham. Porque sempre vão tentar te derrubar mesmo. Então, se você estiver fazendo um trabalho legal ou se você estiver fazendo um trabalho não Ruim. tão legal, eles vão falar de você. Então, assim, não liga para a opinião de terceiros. Isso é difícil e acho que tanto em outras áreas de trabalho, né, outras profissões, quanto na vida pessoal, a gente é difícil às vezes levar esta questão do que os outros falam, do que os outros pensam. Acontece, eu acho que com a maioria das pessoas. Mas tem gente que faz isso muito bem, disfarça muito bem. Sim, mas eu penso que é por aí mesmo. Se a gente está fazendo uma coisa honesta, se está fazendo uma coisa sempre tentando melhorar, vamos lá. Não interessa o que outros pensam. É porque eu falo muito por mim, que eu me apego muito ao que as pessoas falam ao meu respeito. Eu sempre quero agradar todo mundo. Então, seria para a Natasha não tentar agradar ninguém, além dela mesma, entendeu? Se você está feliz, está botando sua cabecinha no travesseiro e está em paz, é isso que importa. Nem Jesus agradou a todos. O maior Exatamente. clichê de todos é esse. Vamos? Gravando.
Nachi, aqui falando de histórias engraçadas e outras nem tanto, me conta, estou curioso para saber qual foi seu pior dia da noiva e depois, para levantar um pouco a energia, qual foi o melhor? Tá. O pior dia de noiva foi quando uma noiva falou que ia me bater. Como foi isso? Então, no meu contrato, antigamente, eu sempre fiz 2 noivas por data. E aí, no meu contrato, estava escrito uma cláusula sobre exclusividade, porque a noiva poderia, sim, contratar, pagando um pouco a mais, essa exclusividade. Porém, quando eu a conheci, ela me contou uma história super triste, que a mãe dela não ia, que não tinha colegas, que ela ia estar sozinha no dia de noiva. Eu me comovi. E eu falei para ela assim, não se preocupa não, eu vou estar com você o tempo inteiro. Então, nesse dia, eu não vou pegar outra noiva. Eu falei, porque eu quero estar com você. Beleza, mas a partir do momento que ela entrou no meu grupo e participamos de workshops e tal, ela fez amizade com um monte de noivas minhas e ela acabou chamando as minhas noivas para ser madrinha delas. Então, assim, ela arranjou companhia. Caramba! Nesse meio tempo, ela fez amizade com a mãe de novo, voltou a falar, então a mãe também foi. Então, acabou que ela ficou, de novo, completa com pessoas. Sabendo disso, o que eu fiz? Já que era uma coisa de graça e que eu tinha dito que eu estaria com ela, eu aceitei outra noiva nessa data. Mas a condição era, você só pode se arrumar de manhã. Então, assim, ela começava a se arrumar 1h da tarde, e essa noiva que eu peguei de manhã casava só 8 da noite. Para ela se produzir comigo, ela aceitou se maquiar 8 da manhã para casar 8 da noite, só para eu não atrasar essa do meio. Beleza. Alguém falou para essa noiva que eu estava com outra. Fizeram uma fofoquinha para ela. Falei assim, Nath tá bem um dia de noiva com uma outra noiva. Aí ela achou que fosse atrasar o dia de noiva dela. Aí ela falou, então quando ela chegar aqui eu vou meter a porrada nela. Quando eu cheguei, meu amor, não deu outra. Quando eu cheguei, não deu outra. Foram lá embaixo me falar, o fotógrafo dela desesperado, Natasha, pelo amor de Deus, você não sabe o que você arrumou. Ela tá lá falando que vai se juntar com as madrinhas, vai te bater e não sei o quê. E eu nervosa. E aí veio uma madrinha dela falar, Nath, olha, ela tá muito nervosa, não olha pra cara dela, não fala com ela. Ela vai te Você tinha que bater. maquiá-la? Eu tinha que maquiar. Cheguei, fiz o meu trabalho, meu serviço, o fotógrafo dela chegou, o outro, falou, Nath, você tá nervosa, o que foi? Imagina eu maquiando a menina sem olhar pra cara dela. Sem ela falar comigo. Meu Foi Deus. horrível. Imagina. E aí eu fiz meu trabalho, ela ficou lindíssima. Tive que ir para assessoria, que é ir para a festa dela para trocar o penteado e a maquiagem e tirar véu. Então eu fui muito profissional, porque eu ainda fui para a festa dela. Foi. Na festa ela olha para mim e fala assim, eu te amo. Aí eu, depois a gente conversa. Claro. Tá. Fiz meu trabalho. Então esse foi o pior dia de noiva para mim. Caramba. Porque eu nunca passei por essa situação de alguém dizer que ia me bater. Simplesmente porque eu aceitei uma outra noiva e eu até, poxa, fiz a menina passar por uma situação desagradável, ficar maquiada de 8 da manhã até as 8 da noite. Claro. Só porque ela queria meu trabalho, então assim, eu não aceitei as desculpas. Porque não foi humano da parte dela, entendeu? Claro. Porque eu estava lá no horário combinado. Perfeito. E a melhor? A Alguma melhor. aí que ficou gravada? A melhor foi quando, no final de um dia de noiva, a noiva reuniu as madrinhas dela, fizeram uma roda ao meu redor. Assim, ao meu redor não, eu estava participando da roda e eu achei que ela fosse agradecer pelo dia, por tudo, rezar, fazer isso tudo. Ela começou a orar pela minha vida. Uau, E que ela lindo. só falava de mim e eu não conseguia parar de chorar. E todo Imagino. mundo rezando, orando por mim e ela clamando e eu só chorando. Então, Que assim, incrível. foi muito incrível, porque o momento dela, ela dedicou a mim. Ela dedicou a mim agradecer, entendeu? E pedir que todos Sensacional. agradecessem. E isso foi incrível. Isso vale mais que o dinheiro, né? Muito não é que o mais. dinheiro não vale, mas é Muito interessante. mais, muito mais. A pessoa indo para o casamento dela, parar todo mundo para me agradecer por ter cuidado dela, para mim foi incrível. Eu tive uma história assim parecida. Estava fotografando um casamento dia do meu aniversário. E na época, no momento do corte do bolo, a noiva apareceu com um bolinho para mim. E me chamou lá e me entregou bolo e cantaram parabéns todo mundo para mim. Foi Que muito fofo. lindo. Sim, foi bem legal. De vez em quando tem essas coisas Sim, legais, né? sim. Então, bom, perfeito. Já como encerrando nosso bate-papo aqui, eu queria te perguntar, depois de tanta experiência no mercado, depois são mais de 13 anos, né, que você trabalha com noivas, como você vê o futuro? Em que você está trabalhando agora? Que gostaria de mudar?
se tem alguma coisa no teu trabalho, na tua visão como empresa, como empresária, empreendedora. Gostaria de que me conte um pouquinho disso. Bom, eu vejo esse momento como um recomeço, porque eu já fiz tudo o que eu achava que eu deveria fazer dentro do mundo das noivas. Porém, agora o meu foco é ir além. O meu foco é realmente me tornar essa coach de noivas, ministrar cursos profissionais para as pessoas da área e também ter um curso voltado para noivas, para ensinar noiva a ser noiva, para que as minhas futuras noivas não precisem passar todo esse perrengue que eu passei e que toda essa geração, né, passou e passa ainda. Então é isso, é me tornar uma espécie de guru no mundo das noivas e poder vender esse meu conhecimento para todo mundo ter acesso. Claro que eu acho que é super necessário por tudo que a gente conversou aqui, que é importante que cada noiva descubra seu estilo próprio, né? Sim, Perfeito, Nath. Bom, muito obrigado e com certeza teremos mais notícias de você no futuro. com certeza. Foi ótimo te ver, conversar com você e, bom, nos vamos despedindo. Tchau.